E aí galera que segue o canal Arquivo Chay Silfer, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um tema que já tem muito tempo que eu queria trazer aqui no canal. E para esse domingo, nada melhor do que um tema polêmico, né não galera? Sim gente, a minha voz ainda tá péssima, eu ainda tô resfriada, mas vamos que vamos, importante as informações. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com pessoas que gostam desse assunto, porque aqui o canal é sobre ufologia e ficção científica. Mas bora pro assunto do vídeo. Galera, eu gosto de ufologia há muito tempo. Pode-se dizer desde 1996, quando eu vi o caso Varginha pela primeira vez lá no Fantástico. Eu era criança e desde então comecei a gostar de ufologia dali. Mas eu só fui de fato ter contato com pessoas ligadas à ufologia em 2021, quando eu fiz a página Arquivo ICS. Lá em 2021, bem quando eu fiz mesmo a página, bem no início mesmo, eu comecei a interagir com as pessoas que me seguiam e, gente, era assim, assustador o tanto de mensagens que eu recebia de pessoas que idolatravam extraterrestres. É isso mesmo, pessoas que diziam que esses seres eram de luz, que esses seres eram bondosos, maravilhosos, que faziam bem. Inclusive um seguidor chegou a dizer para mim que extraterrestres haviam conseguido até mesmo um emprego para ele. Eu sempre tive um posicionamento muito parecido com o do Bud Hopkins, do ufólogo Bud Hopkins, que é o pensamento que é neutro a respeito dessas criaturas. Nem achar que são anjos, nem achar que são demônios. Então, eu era uma crítica ferrenha a todas essas pessoas que iam na minha página e diziam que extraterrestres iriam evitar a extinção da raça humana, que extraterrestres estavam aqui para cuidar da gente. E a gente não vê isso de fato, né? Acontecem muitas guerras, muitas mortes, e a gente não vê de fato, de forma literal, extraterrestres impedindo isso. Se impedem, é uma coisa bem oculta, da qual a gente não consegue mesmo enxergar. Então eu fazia muita crítica a essas pessoas, as pessoas também me criticavam, era contra mim. Não fazia crítica à crença delas, porque as pessoas podem acreditar no que quiserem, mas eu achava muito perigoso essas pessoas tratarem esses seres desconhecidos como algo angelical e salvador. Só que o que eu não imaginava é que pouquíssimo tempo depois, 3, 4 anos depois, a mentalidade dentro da ufologia mudaria de uma forma radical. Os ETs deixariam de ser vistos como anjos salvadores que evitariam a extinção da raça humana e passariam a ser vistos como os demônios. Gente, eu sei que ainda existe pessoas que acreditam em ETs salvadores e eu sei que o pensamento de que esses seres podem ser demônios não é de hoje. Eu só estou dizendo que a narrativa ficou mais forte do que era antes. Então o que aconteceu? Porque antes todo mundo achava que essas criaturas eram seres evoluídos que estavam aqui, e agora todo mundo acha que são seres de dimensões inferiores e que são até mesmo seres que são os próprios demônios descritos na Bíblia. Aí vejam só galera, eu vi o reflexo disso nas postagens da minha página. Antes eu sofri ataque porque não dizia que esses seres eram anjos, e depois eu passei a sofrer ataque por não dizer que esses seres são demônios. Então assim, a cada 10 postagens que alguém fizer e essa postagem falar sobre esse tema que eu estou falando com vocês hoje, vocês podem ir nos comentários que vai ter alguém citando aquele trecho da Bíblia, eu acho que é de Apocalipse, se não me engano, que fala de espíritos semelhantes a rãs. Sempre colocam esse texto para dizer, para justificar que na Bíblia já estavam falando que esses espíritos semelhantes a rãs são os ETs, a fisionomia dos ETs que a gente comumente vê nos casos. Gente, eu tô compartilhando essas experiências pessoais com vocês para que vocês entendam a mudança de mentalidade que ocorreu dentro da ufologia em pouco tempo. Eu sofri ataques ao ponto de ser xingada por não acreditar que ETs salvariam a humanidade, mas eu também sofri perseguição de um seguidor específico, né, que graças a Deus parou de me seguir, mas esse seguidor praticamente em todas as postagens ele estava lá comentando sobre isso, sobre que ETs eram demônios sim, e ele não conseguia aceitar que eu tinha uma opinião diferente dele. Ele não conseguia. Era assim, ele queria e escrevia textos bíblicos, e ele queria porque queria que eu aceitasse aquela verdade que na mente dele existe, ok? Ele todo mundo que quiser pensar que esses seres são demônios, ok? Da mesma forma que quem quer pensar que esses seres são anjos, ok? Só que esse vídeo aqui é para alertar um ponto para vocês. É para alertar um ponto, porque geralmente quem tá em extremos
não pensa muito racionalmente. Vamos lá, então que ponto seria esse? Vou começar já fazendo uma reflexão com vocês. Se extraterrestres são demônios porque eles abduzem as pessoas contra a vontade, põem chifre, mutilam animal e etc, etc, o ser humano é o quê? Porque eu desafio todos vocês agora que estão assistindo esse vídeo e assistir o documentário Terráqueos ou Dominion, que fala sobre a indústria da carne e o que o ser humano faz com os animais na indústria da carne. O Terráqueos vai mais além, fala sobre todos os maus tratos que os seres humanos é capaz de fazer com os animais, com a vida nesse planeta. Então eu digo para vocês, se esses seres são demônios porque sequestram as pessoas contra a vontade delas, então o que nós, seres humanos, que fazemos coisas terríveis, lembrem-se da Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas que basta vocês dar um Google aí nos noticiários diários, somos o quê? Então, essa narrativa pra mim já cai por terra. Então eles são anjos. Não, porque se eles também fossem anjos, seres do bem, alta iluminação, eles também evitariam essas monstruosidades. Vocês concordam comigo? Não, mas eles não podem interferir no livre-arbítrio da humanidade. Então, eu penso assim, quando o bem se cala diante da maldade, ele é conivente com a maldade. Se você está vendo um ato de maldade na sua frente, você pode intervir, mas você fala, não vou intervir porque essa pessoa está cometendo essa maldade porque ela precisa evoluir. Então você está sendo conivente com maldade, você está sendo igual, concorda comigo? Então é por isso que minha visão diante desses seres é o que? Neutra. Eles vão fazer coisas que pra gente pode ser ruim ou fazer coisas que pra gente pode ser bom. Vai depender da sua percepção, da sua questão e talvez não tanto do comportamento deles. Eu, como tenho uma visão kardecista, minha visão, digamos assim, religiosa é kardecista, eu acredito sim em inúmeros tipos de existência, tanto no cosmo quanto dimensional. E diante dessas existências, eu acredito sim que existam mais evoluídas, menos evoluídas, e que de fato podem entrar em contato com a gente, tanto de outro planeta, mas nessa dimensão, quanto de outras dimensões, seres que sejam tanto para uma evolução, de fato, seres evoluídos do bem, mesmo com boas intenções, quanto não. Só que o perigo mora quando você cegamente acredita que todos são do bem ou cegamente acredita que todos são do mal. Eu acho que diante de seres que a gente não conhece, não sabe de onde vem, e que 99% da nossa ideia sobre eles é só achismo, é só idealização, é só projeção mesmo do que a gente quer, é só crendice baseada em religiosidade pessoal e etc. Eu acho sempre bom a gente manter a guarda alta, sabe? A gente pode até ter uma empatia, pode até gostar, pode até achar que são do bem, mas sempre manter o pé atrás, da mesma forma que você acha que são do mal, são ruins, mas sempre também ter a sua mente aberta para olhar para um ponto e pronto. Diante dessas criaturas, nós temos que sempre ter a mente aberta e não se fechar em questões de religião pessoal. Para o ufólogo Buddy Hopkins, este é mais um sinal que não deixa dúvidas. Eles, os visitantes extraterrestres, acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles. Ou seja, eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar. O que eles querem é resolver um problema deles. E as provas disso são muito fortes. Essa fala do Buddy Hopkins resume basicamente tudo que eu quero falar aqui nesse vídeo. Não são inimigos, porque se fossem, galera, nós não estaríamos aqui nesse exato momento. E também não são amigos, porque eu acho que se fossem, eles já teriam compadecido das coisas que acontecem aqui nesse planeta, sabe? Mesmo que não intervindo diretamente pela questão do livre-arbítrio, da evolução e etc, mas pelo menos de uma forma mais direta e não tão oculta quanto essas pessoas que pregam que eles são evoluídos, estão aqui pela humanidade e etc. Mas eu acho que eles estão aqui para resolver algo deles.
E a forma como a gente enxerga, né, esse trabalho deles é que define se a gente vê eles como demônios ou como anjos. Isso é apenas minha opinião que eu vim aqui compartilhar com vocês. Vocês podem ter a crença de vocês, a visão de vocês, deixar aqui nos comentários sem ofensas, ok? Todo mundo tem direito de dar sua opinião sem ofensas, tem direito de ter sua visão também. Afinal, esse fenômeno ainda é totalmente desconhecido. Pode ser absolutamente qualquer coisa. De fato, podem ser anjos e demônios. Entendeu? A gente não sabe ainda o que é. A gente tá aqui para especular. No momento, essa é a minha opinião. Mas amanhã pode acontecer alguma coisa, aparecer alguma evidência que eu mude totalmente de opinião. E não tem problema mudar de opinião. Dentro da ufologia, o importante é você ter a mente aberta. Se você não tem a mente aberta, a ufologia não é o seu lugar. E galera, o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, por isso que já se inscreve no canal, já deixa o like e tudo para receber a notificação quando eu postar, é especificamente sobre extraterrestres estarem sendo vistos como demônio. Hoje eu trouxe a visão anjos e demônios, mas eu quero trazer apenas essa específica de extraterrestres terem visto como demônio, porque eu acho que tem uma coisa por trás disso, algo que vai além de uma visão religiosa ou pessoal das pessoas. Mas assim, como eu quero entrar detalhadamente só nessa questão, então o próximo vídeo eu vou fazer sobre essa questão. Então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha.